que eu tenho gordura no fígado? Olá, meu nome é Larissa Curi e eu sou especialista em emagrecimento. E hoje resolvi responder uma pergunta muito frequente lá na minha página pessoal. As pessoas sempre chegam até mim com o comentário de descobri que tenho gordura no fígado. Como eu faço para tratar? Ou ainda, será que eu tenho gordura no fígado? Então, resolvi fazer esse vídeo para você entender um pouco mais de o que é a tal da gordura no fígado. Antes da gente explicar o que é a gordura no fígado, eu quero que você entenda que o fígado é um dos órgãos mais importantes que você tem no seu corpo. Ele que faz o seu detox. Sim, sabe toda vez que você vai lá e tenta tomar um suco verde Achando que você está detoxificando. Então você não está detoxificando, o seu corpo faz isso para você. Só que para o seu fígado trabalhar de forma consistente, ele precisa estar bem. Só que não é só ele que precisa estar bem, o seu corpo precisa estar nutrido, o seu corpo ele não pode estar inflamado. Então, a gente chega na parte mais importante aqui que eu quero te passar. Um corpo inflamado é um corpo que, digamos assim, ele recebeu várias agressões do meio externo, porque hoje em dia a gente vive num ambiente extremamente oxidativo. E o nosso corpo não foi feito para ser oxidado. Sabe quando você se olha no espelho e você olha e fala que cara de cansada que eu tô? Você começa a ver que começa a aparecer ruga, começa a aparecer linha de expressão, começa a aparecer um monte de coisa e você ainda é nova. Então, isso é só um retrato de como o seu corpo está por dentro. Eu gosto de brincar que eu tenho algumas alunas que elas gastavam uma bala de dinheiro com tratamento de pele. E elas tentavam, sabe, tirar acne, tirar espinha, deixar a pele mais bonita. Tipo, faziam alguns peelings, enfim. E eu gosto de brincar que é impossível você tratar a parte externa do seu corpo se a interna não tá boa. É tipo enxugar gelo. Por quê? Elas iam lá, gastavam, ficavam maravilhosas e um mês depois voltava tudo. E aí o que acontecia? Elas se frustravam e elas nunca associaram isso com a alimentação. Ou melhor, com uma má alimentação. Para você entender, se o seu corpo está inflamado, todos os órgãos ali dentro, eles estão limitados. Então pensa assim, é como se você tivesse uma empresa com 30 funcionários. E aí, magicamente, 30 resolvem faltar no mesmo dia. É assim que um corpo inflamado trabalha todos os dias. Então você imagina que várias funções vitais vão ficando sobrecarregadas. Então, agora que você entendeu o contexto de inflamação e o porquê o seu fígado tem que ser tratado como um deus dentro do seu corpo, eu quero que você entenda que gordura no fígado não é gerada pelo consumo excessivo de gorduras, como a maior parte da população pensa. Na verdade, não. A gordura no fígado é formada pelo excesso de carboidratos refinados. Pois é. Quando você consome muito carboidrato refinado, e não necessariamente são só carboidratos industrializados e refinados, quando você exagera na quantidade de cereais e leguminosas, quando você exagera no consumo de frutas e alia tudo isso a um excesso de carboidratos refinados. Carboidratos refinados é só um nome bonito pra gente falar da farinha, não importa se ela é de mandioca, se ela é de trigo, se ela é de aveia, tá? Quando a gente fala sobre aquele bolo lotado de gordura vegetal, de açúcar e de outras tranqueiras mais que só inflamam o seu corpo. Então, o que acontece? Quando você consome tudo isso em excesso, o seu fígado, ele tenta ali, ó, drenar e fazer com que tudo funcione de forma perfeita. Quando você consome algum alimento, o seu pâncreas secreta insulina para fazer a quebra daqueles nutrientes que você consumiu. Quando você consome alimentos como esses carboidratos refinados, ou quando são fontes majoritariamente de carboidratos ricos em amido, o seu corpo ele aumenta a produção da insulina para rebater o impacto que aquele alimento teve no seu corpo, que é o tal do impacto glicêmico. E aí o seu corpo vai lá e produz a insulina. E você, muito malandrinha que é, come de 3 em 3 horas aquela bolachinha inofensiva, aquela barrinha de cereal, aquela frutinha à tarde. O que acontece? Seu corpo vai lá e secreta mais insulina. E você olha esse cenário de anos e anos e anos. E vai chegando uma hora que o seu corpo ele precisa secretar mais e mais insulina para poder dar conta
de tudo aquilo que você está colocando para dentro e que está agredindo ele de alguma forma e você ainda não sabe. Então o que acontece? Ele começa a acumular de forma involuntária placas de gordura em torno do fígado. E essa placa de gordura em torno do fígado, a origem dela não é o consumo de gorduras, como eu expliquei para você agora. E essas placas de gordura vão se acumulando e criando a tal da gordura visceral, que é extremamente letal. Então, se você escutou de alguém que você tem gordura no fígado, para ontem, diminua o consumo de carboidratos refinados, tire glúten da sua vida, tire caseína, tire o leite em si pela lactose, tire açúcar. E não vai falar para mim que você vai fazer um pratão com arroz, feijão e batata, porque você continua estimulando o excesso de insulina. Se o seu corpo chegou num ponto de ter gordura no fígado, ele precisa ser tratado. É um crime alguém mandar você só trocar o pão tradicional pelo integral, por exemplo. O arroz tradicional pelo arroz integral. Isso não faz sentido. E isso é um assassinato ao paciente, à pessoa, não importa. Então, diminua, tire, se possível, todos esses industrializados e ressignifique tudo aquilo que você come. A natureza te dá opções maravilhosas. Você pode consumir quaisquer tipos de carne, elas não vão sobrecarregar seus rins. Você pode consumir frango, carne vermelha pode, a vermelha mesmo, aquela bem sangrentinha, pode, vai na minha. Pode consumir peixes, ovos, o céu é o limite. Desde que você retire esses alimentos. Por que eu falo que é importante entender que isso é uma estratégia parcial? Você vai retirar eles por um tempo, vai remitir essa gordura no fígado, vai conseguir controlar a sua produção de insulina, seu peso vai abaixar absurdamente, você vai se sentir muito melhor e aí você pode reintroduzir esses alimentos de forma homeopática e testando o seu limite. E agora, se você ainda está curiosa para saber, será que eu tenho gordura no fígado e nunca ninguém me falou? Eu recomendo fortemente que você dê uma olhadinha nos seus exames de sangue, como quem não quer nada, dá uma olhada na sua insulina. Por quê? O exame padrão, ele te vende uma falsa ideia de saúde. E eu adoro falar sobre isso, porque quando você vai olhar lá, por exemplo, uma insulina, se você estiver em São Paulo, como é o meu caso, a maioria dos laboratórios tem um intervalo de saudabilidade de 3 a 25. E eu queria entender qual é o louco que colocou 25 como ainda dentro da normalidade. Quando eu atendo ou eu oriento as minhas alunas, acima de 10, você já corre, já grita, porque você está criando a resistência à insulina. Acima de 17, você já está diabética, então que raios? E se você já está diabética, a chance de você estar acumulando gordura no fígado é altíssima. E aí você tem que olhar os seus triglicerídeos. E aí o que acontece? A maioria dos médicos te orienta a diminuir o consumo de gorduras, para diminuir os triglicerídeos. E aí você entendeu por todo esse esquema que eu te falei, que no final das contas você vai estar enxugando gelo e não vai tratar uma gordura que é tão letal como a no fígado. O outro nome mais chique para falar sobre gordura no fígado, que talvez você já tenha escutado, é esteatose hepática. Mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Se você ficou com alguma dúvida, curiosidade, feedback, fica à vontade. Comenta aqui embaixo, dá seu like. Não se esquece, hein? Se inscreve e ativa o sininho para continuar me vendo mais e mais vezes por aqui. Até a próxima!